Em relação à segunda grande quebra de paradigma da manutenção, nós temos a engenharia de manutenção, né? Lembrando que a primeira grande quebra foi quando a gente deixou de fazer ações corretivas para começar a pensar em ações mais preditivas, né? Preditivas no sentido de acompanhamento, de verificação de parâmetros, né? De análise de dados. Então essa foi uma grande primeira quebra de paradigmas. E depois, com a engenharia de manutenção, né, a gente pode associar, a literatura faz essa associação da segundo grande quebra de paradigma na manutenção. Né? E o que é quebrar um paradigma? Né? É você vencer umas barreiras, é você mudar a logística, é mudar a ideia do que vinha sendo feito. Né? Então agora eu começo a pensar em uma outra perspectiva. Né? Então, novamente, estou quebrando paradigma, estou vencendo coisas que já vinham sendo feitas, estou mudando a maneira de trabalhar. Né? Então, assim, o que a gente destaca nessas principais mudanças? Né? A gente para de consertar continuamente para procurar as causas, modificar situações de mau desempenho, deixar de conviver com problemas crônicos, melhorar padrões e sistemáticas, desenvolver a mantenabilidade, dar feedback ao projeto. O que esse conjunto de ideias traz? Né? Se vocês pensarem ampliar esse sistema de horizonte, né? Ampliar o nosso horizonte, o que a gente pode interpretar disso? Interpretar que assim, eu quero parar de ter problemas. Né? Basicamente, se a gente pegar o grosso disso, eu quero parar de ter problema. Poxa, se tem um equipamento, uma bomba que está quebrando sempre, por que está quebrando sempre? Vamos começar a ver isso daqui, o que está acontecendo? Eu não quero só agora medir os parâmetros para tentar deixar ela por mais tempo em funcionamento. Isso é ótimo, né? É muito melhor do que fazer uma corretiva, beleza. Só que agora eu quero entender assim, por que está chegando nesse exato momento o meu parâmetro está diminuindo? Né? Por que toda vez que eu instalo esse tipo de bomba dá problema? Né? Por que é sempre nesse local eu tenho corrosão? Por que eu tenho sempre que operar com essa velocidade? Né? Por que eu não posso aumentar a minha produção? Por que essa vibração está acontecendo tão incisiva quando o material sendo utilizado é tal? Né? Então eu começo a verificar coisas para propor soluções definitivas, certeiras, que vão direto na solução do problema. Né? Estou percebendo aqui que essa montagem está equivocada. Por quê? Porque o alinhamento não foi feito de forma adequada, então vamos mudar a forma de alinhamento. Essa bomba está com problema. Por quê? Porque o material que ela usa aqui não favorece, porque o sistema é muito agressivo, então vamos trocar de bomba. Né? Então, assim, são conclusões e são perspectivas que a gente vai tomando para mudar a nossa ideia relacionada à manutenção. E toda essa grande mudança de paradigma é chamada de engenharia de manutenção. Né? Então aqui, como eu acabei de falar, são ideias que tendem a ser mais certeiras para acertar alguns problemas que possam estar sendo desenvolvidos, possam estar acontecendo. Né? Então o que acontece? Tem uma estabilização da rotina e uma implantação de melhorias. Né? A partir do momento que você verificou o que aconteceu e consegue detectar o problema, você vai propor a melhoria para que aquilo não volte a acontecer. E, consequentemente, quando você toma essas ações, o objetivo é que você aumente a produção e melhore os seus resultados da manutenção. Né? E melhorar o resultado da manutenção pode ser visto e interpretado de algumas maneiras. O que é melhorar o resultado da manutenção? É você ter menos intervenções da manutenção, é ter menos horas de serviço de conserto, né? Menos horas de serviço de troca. Né? Então, assim, você está melhorando o desempenho da manutenção. Você consegue deixar aquela máquina funcionando por mais tempo. Consequentemente, você tem menos homem-horas trabalhando para manter aquela máquina. Né? Então, o objetivo da manutenção é deixar todos os equipamentos funcionando em seu pleno estado. Né? Esse é o objetivo da manutenção. Ponto. Como que eu faço isso? Existem várias maneiras. Né? Uma delas que a gente verifica é se eu consigo sanar os problemas que fazem com que esse equipamento se leve à falha, né? Consequentemente eu vou ter mais horas desse equipamento operando. Né? Então essa é uma grande ideia relacionada à engenharia de manutenção.
Então, assim, se a gente for pensar um pouquinho no nosso processo evolutivo da manutenção, a gente tem corretiva, depois preventiva, depois uma preditiva que leva a uma correção planejada. Mas vejam, a preditiva, como já foi dito, você vai monitorando a situação, né? Você está aferindo parâmetros e aí você chega em um momento que você decide pela troca, mas você consegue se planejar e, consequentemente, os seus resultados são maiores, os seus custos são menores, né? E por consequência, nesse processo de evolução, nós temos depois a engenharia de manutenção, né? Aí, obviamente, aqui tem uma caricatura embaixo, né, aqui nesses, só para mostrar, né, aqui nesses dois, vamos colocar assim, colaboradores, né, só para deixar claro que saiu da marreta, né, vamos colocar assim, e entrou o óculosinho, né, você vê que aqui é um cara muito mais forte da esquerda, né, uma questão de, obviamente, caricatura, né, a gente não está fazendo um esboço aqui, é só para mostrar que antigamente manutenção é estritamente um serviço, vamos colocar assim, até certo ponto braçal, né? Que você consertava, você não estava preocupado em pensar o que estava acontecendo, né? Hoje não, hoje já existe uma mudança totalmente. Claro que, como falei inúmeras vezes já aqui, o seu processo de manutenção corretiva sempre vai existir, mas o objetivo agora não é só você estar indo lá e fazendo a troca, é tentar entender o que está acontecendo, é aferir melhor os parâmetros, é verificar por que o equipamento está quebrando sempre naquele local, o que você pode fazer para melhorar, o que está sendo deixado, ou o que deveria estar sendo feito e não está sendo feito, né? Então, assim, agora você passa por uma manutenção muito mais podemos associar assim, né, que te diz, né, que te leva a pensar, que te diz resultados para você interpretar, né, uma manutenção muito mais que exige o seu raciocínio para estar trabalhando nesse mercado de trabalho, né? E aí existe claramente uma evolução, né, que é a era 4.0 da indústria, né? E a era 4.0 nada mais é do que uma grande Big Data, né? O que é isso? É uma grande quantidade de informações que você vai ter, né? Então em um equipamento você vai ter uma sequência de informações em tempo reais, pressão, temperatura, análise de vibração, ruído, um conjunto de fatores, né, de dados, uma sequência deles, por exemplo, medidos a cada 1 minuto, 2 minutos. Então assim, você tem aquela sequência de informações em tempo real, cada vez mais tecnológica, e o trabalho agora passa a ser a interpretar cada vez mais esses dados e propor solução para que esses dados, por exemplo, se mantenham em uma linha estável, né? Obviamente que, claro, né, que ainda vai continuar precisando da pessoa que sabe fazer o alinhamento, de fazer a troca, né, de ir lá e fazer a medição, isso é óbvio. Mas assim, existe uma mudança cada vez maior da necessidade de interpretação, de análise, de raciocínio crítico, né? De você estar pensando muito mais antes de simplesmente ir lá e agir, né? Bem, aqui novamente a ideia, né, da manutenção. A gente começa com uma corretiva não planejada, depois tem uma preventiva, uma preditiva e detectiva, né, que rejuntam, né, que levam, né, que te norteiam para uma corretiva planejada, e depois a engenharia de manutenção mostrando um pouquinho dessa evolução, né, dessa ideia do passo a passo das manutenções. Bem, aqui tem os estágios da manutenção nas empresas conforme uma universidade dos Estados Unidos, né, a ideia desses estágios, dessa evolução, né, está em inglês aqui, mas não essas palavras são até fáceis de entender, né? Então a gente tem inicialmente uma condição reativa, né? Então inicialmente é reativa, depois passa por uma preventiva, depois um monitoramento das condições básicas, né? E depois uma manutenção mais proativa. Então segue essa sequência que a gente já conversou aqui, só mostrando também que essa é a lógica mundial das manutenções, né? Consequentemente, nessa ordem aqui, os que têm maiores custos, né, são reativas, depois preventivas, daí depois a preditiva, né, e assim a proativa, que é que eles estão considerando
muito mais essa de você raciocinar e se antever e propor uma solução, né? Então, nesse caso aqui, a gente percebe que existe um progresso, né, das manutenções, onde que o custo da manutenção vai diminuindo, né, e a disponibilidade do equipamento vai aumentando, né? Quanto mais você consegue um avanço tecnológico e, obviamente, interpretação desses resultados, né, que é o mais importante, você consegue ter seu equipamento fica com uma disponibilidade maior e, consequentemente, um custo menor relacionado à manutenção, né? Então aqui a gente tem só uma perspectiva dos custos, né, de uma corretiva não planejada de 17 a 18 dólares por homem-hora, né, de ano, da preventiva de 11 a 13 e da preditiva de 7 a 9. Então a gente observa aqui essa relação de custos, né, de quantidade, de valor que cada tipo de manutenção apresenta, né? A gente observa aqui também um gráfico, né, tem uma associação brasileira de manutenção, né, e aqui a gente tem um estudo de caso de praticamente 20 anos, onde a gente percebe que ainda no Brasil é utilizado muito a manutenção preventiva, né, uma troca, aquela troca que novamente é pautada em relação ao tempo, né, do que uma preditiva, que é a monitoração e aquisição de dados ao longo de um intervalo de tempo, né? Mas a gente pode ver aí que teve uma tendência, né, de aumento da preditiva logo no começo, né, e depois ela se manteve constante, não conseguiu avançar, vamos colocar dessa maneira ao longo dos anos aqui no Brasil, né?